Oi, Marcela. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Já está o pessoal aqui se conectando. Não, eu Combinado. fui entrar, o Instagram resolveu fazer uma atualização bem na hora que eu ia entrar. Eu falei, meu Deus, espero que seja uma rápida. E foi rápido. Às vezes demora. Bom, pois é. Olá. Bom, gente, vão mandando aqui o oi, ver se vocês estão ouvindo bem a gente. Mandem de onde vocês estão falando, que a gente já vai começar o papo. O tema de hoje é a redução, mais uma vez, da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. A gente vai falar quais são os impactos e o que isso tem a ver com a gente, né? Com nós normais aqui, que diabo é isso? Mas antes da gente começar o nosso papo e usar assim de uma forma bastante produtiva o tempo da Marcela, eu queria dar alguns recadinhos para vocês. Essa live a gente vai falar então sobre economia, como essa economia pode ajudar e que a gente tem a ver com isso, qual a nossa responsabilidade em cima disso. Eu queria falar para vocês também que nós da Ambima temos assim preparado muitos conteúdos educativos para ajudar vocês a entender melhor o mundo dos investimentos, a vocês pouparem melhor os seus recursos, investirem melhor o seu dinheiro. Então, vale a pena vocês pesquisarem lá no YouTube da Ambima. A gente tem muito conteúdo, seja a nossa série Ambima Explica, que a gente detalha conceitos que parecem ser muito difíceis, mas a gente explica lá direitinho. Tem também a série Dindim por Dindim, a gente tem falado muito sobre produtos, sobre vários veículos, tipos de investimento, a gente tem falado bastante também sobre fraudes financeiras, como não cair no golpe, então vale a pena vocês olharem lá. E aqui no Instagram, a gente está com uma série que chama Fato ou Fake no mundo dos investimentos. Então participem, é legal. Tem muita coisa que é fake por aí e vocês precisam ficar bem informados. Então, fica aí o convite para vocês acessarem também o nosso blog, o Como Investir, www.comoinvestir.com.br. Então, ó, tô vendo aqui que tem gente do Rio de Janeiro, de Salvador, Rondônia, do Pará, Aracaju, Maringá, tem gente, ó, do Brasil inteiro, do sul ao norte, ó, de Queluz, interior de São Paulo, Jundiaí, Floripa. Bom, Marcelo, o Brasil inteiro está aqui representado para a gente falar disso, né? Mais uma vez, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa de juros. E aí? A gente tem que se acostumar com isso? Toda hora agora eles ficam baixando esses juros? Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal aí de todo o Brasil. A gente fica muito feliz aí de ver que tantas pessoas de lugares diferentes no Brasil estão nos acompanhando. Então, eu queria primeiramente agradecer a Ambima de novo por esse convite. Para a gente é um prazer participar e parabenizar você, Ana, e toda a Ambima por essa iniciativa que é tão importante, né? De manter esse diálogo, conversar com todo mundo, educação financeira e tirar dúvidas. Então, fico feliz em poder fazer parte disso. E falar de notícia boa, né, Ana? Que a queda da taxa de juros, toda vez a gente fica impressionado, né? A gente ainda não consegue acreditar que o Brasil tem um patamar de juros tão baixo assim, mas chegou no 2% ontem. É a nona queda consecutiva da taxa de juros por parte do Copom. É a menor taxa de juros da nossa história. E o que o Copom ontem nos mostrou no Banco Central, ele indicou que ainda pode, inclusive, ter novos cortes. Esses novos cortes dependem aí de uma série de fatores. Ele está olhando não só para a inflação, que é o objetivo prioritário dele, ele está olhando a atividade, ele está olhando o cenário internacional, risco fiscal. Então, tem vários elementos ali que podem mudar ou não, se vai cair um pouquinho mais. Só que ontem ele deu uma sinalização importante de que ele tem confiança de que essa taxa de juros não vai subir tão cedo. Ele não pode garantir isso, porque a meta dele é a inflação.
Ele tem como meta o IPCA para os próximos anos, e essa meta ela é cadente. Esse ano é 4%, ano que vem 3,75%, mas quando ele olha essas projeções para o próximo ano e para 2022, ele nos deu a entender de que ele não vê pressa em subir a taxa de juros. Então, olha que boa notícia, né? O juros já está baixo no Brasil e as condições permitem que esses juros possam ficar baixo por um longo tempo. Aí, se a gente pode se acostumar com isso, Ana, eu não recomendo a gente nunca acostumar com uma taxa de juros, né? Os cenários mudam, são imprevisíveis. Mas eu acho que é importante a gente sempre lembrar o que fez essa taxa de juros chegar abaixo, né? E aí eu gosto sempre de dividir em duas fases, né? Porque se a gente pega 4 anos atrás, a taxa de juros estava em 14,25 nessa mesma época. E aí ela caiu para 2%. Só que a gente consegue separar duas quedas grandes, né? De 2016 a 2018, quando ela chegou no 6,5, foi aquela queda pelo Brasil ter feito o dever de casa, aprovado reformas, ter tido credibilidade, comprometimento com a inflação. Aquela foi a primeira fase. Essa fase do 6,5% para o 2%, a gente já considera uma segunda etapa. Qual que é essa etapa? É a etapa da aprovação da reforma da Previdência junto com a crise econômica. E aí a crise da pandemia, ela levaria essa taxa de juros a cair, mas por um motivo de quê? Da atividade fraca, o PIB recuando, desemprego alto. Então não é por um bom motivo, não é porque as coisas estão melhorando, mas porque a economia ela está fragilizada. Só que com essa economia fragilizada, essa taxa ela só caiu porque a gente fez o nosso dever de casa lá desde 2016. Então a situação não é boa, a gente tem uma queda do PIB, a gente tem um aumento do desemprego, mas se o Brasil não tivesse feito todas essas reformas e tivesse tido responsabilidade, a gente nunca iria ter uma taxa de juros tão baixa como essa. E o mais importante, Ana, essa taxa baixa de 2%, a gente sabe que ela não é o normal, né? Que tem um nível ali que ela vai ter que retornar. Só que com esse cenário previsível, com um Banco Central crível, com um Banco Central que está mostrando transparência e comunicando as suas decisões, junto com o governo que tem responsabilidade, a gente consegue acompanhar, a gente consegue ter visibilidade e previsibilidade. Então não dá para acostumar, a gente nunca pode acostumar. Mas hoje a gente tem condições de manter esses juros baixos e principalmente a gente consegue ter previsibilidade, a gente consegue entender para onde nós estamos caminhando e que nunca vai ser aquele patamar de 14,25 de novo. Pois é, né? E isso acaba, né, Marcela, gerando uma âncora na cabeça das pessoas, porque principalmente quando a gente está falando de investimento, porque a pergunta sempre que fica é, poxa, o juro cai pra caramba, né? A gente está vendo aí, você citou 9, né, quedas consecutivas, é isso? Que é bastante, né? Bem, né? Eu acho que é um mergulho aí perto do que a gente viu. É, as taxas dos empréstimos, do crédito, elas respondem em alguma medida, mas não na mesma velocidade. Mas, por outro lado, as pessoas ainda têm em mente que o investimento dela vai render o 0,5% ao mês, né, o 10% ao ano, aquela coisa. Isso a gente vai precisar reorganizar na cabeça da gente, né? É, ainda a gente tem dificuldade, né, Ana, de olhar nossos rendimentos e não ver rendendo mais aquele 1% ao mês, né, que era tão fácil, tão tranquilo e tão gordinho, né, aquele investimento garantido. Isso as pessoas ainda não estão acostumadas, né? Todo mundo pergunta, mas não vai voltar? A gente não vai ter uma taxa de juros alta igual aquela? Todo mundo tem uma dificuldade de acreditar que os juros baixos veio para ficar e todo mundo tem aquele ceticismo em tomar riscos, né, Ana? Porque o rendimento ele era alto e ele era fácil, você não tinha por que se arriscar, até porque se informar ou buscar diversificar. Então, nós estamos numa fase de transição. Ainda a gente precisa fazer as pessoas entenderem por que esse juros chegou para um patamar tão baixo, fazerem elas acreditarem que o Brasil tem essas condições e mostrar como que isso afeta o dia a dia na rentabilidade delas. Não só nos investimentos atuais,
que ela já tem na sua carteira, mas até pensando no longo prazo. O quanto vai ser necessário aumentar o risco nos seus investimentos ou aumentar o montante desses seus investimentos para lá na sua aposentadoria, quando você estiver mais velho, tiver o plano de pagar faculdades para os filhos, de ter uma aposentadoria mais tranquila, mudar um imóvel, ter sonhos realizados, você ter um montante guardado muito mais adequado para essas necessidades. Então, nós estamos nessa transição. Eu acho que esses últimos meses foram um teste bem importante, tá, Ana? Porque essa crise da pandemia, que é uma crise sem precedentes, ela poderia ter sido uma crise diferente para o Brasil, né? Quando a gente pega as últimas recessões, o que acontecia no Brasil? Tinha essa queda da PIB, tinha o aumento do desemprego, só que a taxa de câmbio se desvalorizava e via a inflação correndo, né? A inflação subia, subia, e aí o juro subia. E todo mundo tem essa memória, né? Tem memória que crise no Brasil, a gente sai perdendo com emprego, sai perdendo com poder de compra reduzindo, inflação alta e juros subindo. Eu acho que essa crise da pandemia deixa essa sequela ruim, né, que é o desemprego alto, a queda da atividade, mas deixa para o brasileiro entender como mudou o cenário. A gente está atravessando essa crise sem inflação, pelo contrário, né, a menor inflação da história, e nós estamos atravessando com uma Selic baixa. Então, apesar dessa transição ela não ser rápida, ela ter várias fases, eu acho que esse teste dessa última crise vai fazer muita gente olhar e falar, poxa, agora a gente passou por um teste importante, agora esses juros baixos veio para ficar mesmo, e o Brasil tem condições de lidar com esses juros, e eu vou ter que repensar todo o meu planejamento, vou ter que repensar minha decisão, conhecer o meu perfil de investimento para me adequar nesse cenário. Muito legal. Até deixa eu só falar aqui para vocês, pessoal, pode mandar suas perguntas por aqui. Eu já vi que tem algumas rodando. Mais para frente eu vou pegar aqui as perguntas para a gente fazer para a Marcela. A gente já tinha recebido algumas. E antes da gente entrar nas perguntas, acho que a gente ainda vai debater alguns assuntos, mas aí eu queria aproveitar uma menção que você fez logo no começo, que você fala de lição de casa, responsabilidade. Você usou aí umas palavrinhas importantes. Quando a gente está falando, e aí que eu acho que é legal a gente falar bastante aqui sobre isso, para as pessoas entenderem que essas coisas todas elas têm uma interconexão. Quando a gente está falando para as pessoas que elas precisam poupar, a gente está dizendo que isso tem um impacto não só nas finanças pessoais ou daquela família, mas que isso também tem um benefício e o indivíduo tem uma responsabilidade para essa questão econômica maior. Você não quer contar um pouco para a gente que responsabilidade é essa quando a gente também é mais poupador do que gastador? Claro, Ana. Acho super legal essa pergunta. Ela até a gente precisa entrar em várias searas para conseguir respondê-la, mas vou tentar trazer de uma maneira clara, né? A questão da poupança, pessoal, eu acho que todo mundo conhece famílias, todo mundo conhece pessoas brasileiras e a gente não tem muito hábito de poupar, né? Mas não é só seu amigo, não é só sua tia que não poupa, não. É um padrão brasileiro, Ana. Quando a gente olha a taxa de poupança brasileira, ela é muito baixa em comparação a outros países. E eu não estou comparando com países que são países mais ricos, países desenvolvidos lá na Europa, Estados Unidos, não. Estou comparando com países aqui da América Latina, com países da Ásia. A taxa de poupança brasileira é cerca de 14% do PIB. Países vizinhos nossos aqui têm taxas de poupança acima de 20%. Lá na Ásia nem se fala, acima de 30%. Então não é só nossa família, não é só nossos conhecidos, é a gente mesmo que não poupa. É um padrão brasileiro. Só que essa E poupança, aí, Ana, Marcela, só te interrompendo, é um padrão brasileiro, porque quando a gente fala de taxa de poupança, a gente está falando da poupança minha, sua, do restaurante da esquina, né, da loja no shopping, da grande empresa e do governo, né? Então é a poupança de todo mundo, né? exatamente, são as empresas, a família e o governo. Todos os brasileiros não têm essa mania, não têm esse hábito e essa educação financeira de poupar.
Só que essa taxa de poupança baixa, Ana, sempre foi um problema nosso, só que ela era ignorada, porque mesmo com essa taxa de poupança baixa, a gente nunca teve uma restrição, a gente país, né? A gente nunca teve uma restrição. Quando nós precisávamos de recursos para conseguir crescer, a gente pedia emprestado, que é a poupança externa, né? A gente pedia ajuda para os investidores estrangeiros e aí a gente usava um pouquinho disso. Só que começou a chegar num limite. Igual nós em casa temos o nosso orçamento, né, Ana? Nós temos nossas despesas fixas altas, nós temos às vezes uma dívida, ocorre um imprevisto e a gente precisa se adaptar. Esse momento chegou para o governo. Esse momento chegou para o governo nos últimos anos e ficou claro que o governo brasileiro não conseguiria ter espaço mais para gastar com questões importantes, educação, saúde, investimento, infraestrutura. E aí que começou a história das reformas. Quando o nosso orçamento aperta em casa, a gente não precisa rever onde que dá para cortar, o que que não é essencial. Esse momento chegou para o governo e Então, teve quando a gente fala reforma. de reforma, é isso, né? A gente É isso. reforma o nosso orçamento também. Então, todas essas reformas que a gente ouve falar do governo é disso que a gente está falando. É, exatamente, é revisitar tudo que o governo faz, ver a eficiência desses gastos, para onde está indo, onde que eu consigo cortar, revisar, direcionar melhor. E aí as reformas começaram lá em 2016, que foi o que possibilitou a Selic cair. Ó, como está tudo ligado, né? Mas o governo falou, olha, eu preciso segurar minhas despesas, eu tenho despesas muito altas, essas despesas estão crescendo muito mais do que a minha receita e eu estou ficando endividado. Além da minha poupança já ser baixa, agora ela está negativa, eu não consigo pagar as minhas despesas. E aí veio o nosso teto, que colocou um limite, veio a reforma da Previdência para reduzir essas despesas. E o governo indica, Ana, que essas reformas devem continuar. Ele quer fazer uma reforma tributária, ele quer fazer uma reforma administrativa para reduzir os gastos com a folha de pagamento, porque ele está avisando a sociedade, pessoal, a conta não está fechando e eu preciso fazer esse sacrifício, todo mundo precisa ajudar para o governo brasileiro, além dele poupar, ele gastar em onde precisa, né? Em gastos que sejam eficientes, gastos que não Uhum. sejam perda de dinheiro para a população. E aí, Ana, essa história do governo interfere diretamente no orçamento das famílias. Por quê? As famílias brasileiras poupam baixo também, as famílias brasileiras também não têm esse hábito e elas nem tinham um estímulo, tá, Ana? Porque como o governo gastava de uma maneira desenfreada e sem questionar esses gastos, todo mundo achava, poxa, eu não preciso poupar muito para minha aposentadoria. O governo vai pagar minha aposentadoria. Poxa, o governo tem vários programas de assistência social, por que que eu vou me dar ao trabalho de gastar, de evitar um consumo presente e guardar agora? Só que com essa conta do governo não fechando e ele falando de forma clara para a gente que são essas reformas, esse debate com o Congresso, desde o ano passado, a percepção de que a população brasileira vai fazer um esforço maior para poupar aumentou muito, Ana. A reforma da Previdência, junto com a taxa de juros baixa, foram os dois estopins para começar esse debate muito mais acelerado. Por quê? Uhum. Você já tem um governo que não vai te ajudar, um governo que não vai sustentar e um governo que está endividado e ele não pode garantir todas essas despesas para você sendo pagas. E além do governo não garantir, os juros baixos te fala que você vai ter que poupar muito mais para ter o mesmo Uhum. rendimento e para ter a mesma qualidade. Isso já levava o brasileiro a ter que poupar. E aí chegou a pandemia, né, que é um imprevisto, né? Por que a gente Uhum. poupa, né? A gente poupa para ter uma aposentadoria melhor, a gente poupa para realizar sonhos, a gente poupa para conseguir ajudar pessoas que a gente gosta, para ajudar todo mundo próximo a nós, pensar nos herdeiros, nos filhos e tudo mais. Só que a gente também poupa para a gente ter uma segurança. Aconteceu um imprevisto, aconteceu algo inesperado, seja de saúde, seja uma questão familiar, você ter esse dinheiro. E aí chegou a pandemia. E aí foi outro gatilho para todo mundo repensar nessa poupança, Ana. E essa poupança brasileira, durante a pandemia, ela com certeza aumentou. Talvez ela não aumentou pelos motivos que a gente gostaria, que é essa educação financeira, né? Muita gente teve um aumento da poupança até involuntário, por não ter onde gastar, não ter onde sair, uma poupança precaucional, porque não sabe o que vai acontecer com o emprego, o que vai acontecer com a renda, mas essa poupança já aumentou. E eu acho, Ana, que
ela não vai ficar nesse nível nos próximos meses, vai ter uma redução gradual, mas ela vai ajudar as famílias brasileiras a pensarem de novo o porquê dessa importância da poupança. Elas vão pensar na aposentadoria delas, elas vão pensar que os imprevistos ocorrem de uma maneira brutal, igual foi a pandemia. Elas vão pensar que os juros baixos veio para ficar, que os rendimentos serão mais difíceis, que a necessidade de guardar mais aumentará. E por que da responsabilidade disso, né? Que é a sua pergunta. Tudo isso para falar, pessoal, quando você poupa, você está ajudando a sua família, você está ajudando a sua vida, você está ajudando a sua tranquilidade, você está ajudando você a construir muito mais e poder ter uma vida da qualidade que você deseja. Você está abdicando de consumo presente, mas você está garantido lá na frente que você vai ter tempos tranquilos e que você vai estar preparado para lidar com qualquer imprevisto e ter oportunidades, seja a oportunidade de uma compra, de uma viagem ou de qualquer ajuda para qualquer pessoa que você necessite. Só que além de você poupar e ajudar você e ajudar a sua família, você está ajudando o Brasil também. Porque a poupança é isso, Ana. A poupança é abdicar do consumo presente, postergar esse consumo futuro, só que com esse dinheiro que está sendo guardado, que está sendo depositado em fundos, que está sendo direcionado para títulos do governo, você torna esse seu dinheiro uma fonte de recursos para o país. A partir do momento que eu, você e todo mundo que está nos assistindo guarda R$ 1.000, guarda R$ 500 por mês, esse dinheiro ele vai usar para ser financiado com investimentos. Os bancos, com esse dinheiro da nossa poupança, eles têm recursos para emprestar. As ações que você compra, os fundos que você investe, as debêntures que você comprou, tudo isso está possibilitando um investimento maior do Brasil, uma capacidade de crescimento que é muito mais sustentável. E essa é a história da poupança. A poupança não é só para você ter um orçamento tranquilo, para a sua família ter condições de atravessar esses períodos e conseguirem crescer. A poupança, ela também está para o país. A poupança permite que esses recursos sejam usados para estradas, para portos, fábricas, tecnologias, pequenas empresas que vão usar desse crédito e todo o país consegue crescer. Aí a pergunta que sempre me fazem, Ana, é: poxa, Marcela, mas não é melhor gastar, consumir mais para crescer mais rápido? Pessoal, quando o Brasil gastou muito, consumiu muito, foram aqueles voos de galinha, né? Aqueles crescimentos que são muito rápidos, só que aí já causa inflação e vem a desaceleração porque os juros têm que subir. Então, quando a gente só foca em consumo, a gente só quer gastar, gastar e não poupar, e não só a gente, o governo, as empresas também, a gente tem ciclos curtos, a gente tem essa volatilidade, a gente tem vários choques que podem atrapalhar o nosso meio do caminho. A poupança consome um pouquinho, mas você tem uma trajetória muito, muito menos tensa, muito menos volátil e muito mais assegurada para o futuro. Esse é o charme da poupança. Se o governo guarda, se as famílias guardam, se está todo mundo se ajudando, todo mundo criando emprego, oportunidades e deixando o Brasil menos vulnerável. Uhum. Não, isso é super legal e até, ó, a Tati, a Sheila estão comentando aqui que a sua explicação está excelente, principalmente para quem não entende de economia. Porque é isso, às vezes a gente não se dá conta dos efeitos. Sabe aquela coisa? A gente fala, ah, eu não gosto de política, eu não gosto de economia, mas, gente, são dois temas que influenciam diretamente a nossa vida e a gente precisa se importar com eles. Então, acho bacana essa ênfase que você está dando, porque muitas vezes a gente acha que, ah, eu deixei de comprar alguma coisa, porque aquela, né, é o que é mais evidente, ou que é o que a gente ouve mais. Ah, eu deixei de consumir, eu não estou ajudando a empresa. Em parte é verdade, mas também não adianta você consumir se do outro lado você tem que se endividar para fazer aquele consumo, para ajudar aquele restaurante, né? O que precisa é as duas coisas, é você ter a poupança para você poder ir ao restaurante e ajudar a girar a economia, mas que parte desse recurso também se torne investimento, porque você vai estar não só se precavendo nas suas finanças pessoais, mas você vai estar inclusive ajudando de alguma forma, porque o dinheiro desta, né, disso que você poupou, vai para o banco vai conseguir emprestar para aquele restaurante a uma taxa menor, porque agora ela está mais baixa. Esse restaurante vai conseguir fazer os investimentos, contratar mais gente, e aí esse restaurante vai produzir emprego que vai ajudar esses empregados a também poupar, e aí isso
né, é um ciclo super Nossa, positivo para todo mundo. Então, quando a gente investe, pessoal, a gente está ajudando, porque uma coisa que também é legal enfatizar é que a gente sempre, que você mencionou, né, a gente sempre espera que o governo possa prover tudo, mas ele não tem essa condição. E o que ele está fazendo, né, há muito tempo, para prover os investimentos necessários, ele tem se endividado. E aí é isso que não é sustentável. Assim como quando a gente quer fazer algum investimento, comprar uma geladeira nova, fazer uma viagem, se a gente faz isso se endividando, é uma coisa, você pode ter um problema, porque você pode perder o emprego, aí você não vai ter condição de pagar aquele endividamento, você vai ter um imprevisto, aí você não vai poder pagar a prestação, porque você vai ter que cobrir o imprevisto. Então, o melhor é a gente investir naquilo que a gente precisa, numa geladeira nova, numa viagem, etc., mas a partir do dinheiro que a gente poupou, não necessariamente com uma dívida, né, Marcela? perfeito, Ana. Eu acho que quando a gente pensa no governo, né, ele é o melhor exemplo do que como a gente tem que se cuidar, né? Aqui no Brasil, como você falou, a nossa dívida já é alta e eu comentei da pandemia que serviu de um alerta para as famílias, né? Porque, poxa, Ana, de uma hora para outra, quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas tiveram uma redução do salário, quantas pessoas, poxa, não sei se a minha empresa vai continuar a sobreviver ou não, quantas dúvidas foram feitas. Só que isso não foi só para as famílias, foi para o governo também. Quando o governo viu, ele tinha uma crise enorme de saúde pública, ele tinha várias empresas que não tinham como acessar crédito, empresas que poderiam quebrar e famílias completamente desamparadas. O governo precisava gastar. Só que o nosso governo já é endividado. E aí chegou a hora que o governo teria que fazer escolhas. Ele falou, eu vou ter que gastar, mas eu não posso gastar muito e o meu gasto ele tem que ser curto, porque senão eu não vou conseguir pagar essa dívida lá na frente. E aí foi mais um alerta para todo mundo entender que, poxa, quando nós poupamos, nós brasileiros poupamos, nós ajudamos também o governo a fazer essa parte, de não Uhum. precisar auxiliar tanto as famílias, das empresas não terem que depender, né, Ana? Muitas empresas falavam que a receita delas só consegue pagar a dívida do próximo mês, que elas não têm nenhum caixa, nenhuma uma garantia para conseguir pagar despesas de 2 a 3 meses na frente. Então, serviu de um alerta para todo mundo entender que esse governo endividado, ele também reflete a população que não tem condições de guardar, uma população vulnerável e que se endivida. Mas aí, quando a gente pensa na população, Ana, acho que você falou um ponto super legal, né? Onde se endividar? Porque a gente está falando de uma maneira que parece que, poxa, é ruim assim eu tomar um crédito, né? É ruim assim eu pedir um empréstimo num banco? Será que eu não posso ainda mais com esses juros baixos, Marcela? Será que não é bom eu pedir um É a empréstimo? chance. É minha chance. Aí o que eu acho, pessoal, que eu e a Ana queremos dizer é justamente para não cometer o erro do governo e gastar bastante onde não é necessário. Igual a Ana falou, poxa, uma viagem, uma geladeira, eu não vou precisar pagar uma taxa de juros para financiar esse tipo de gasto, porque eu poupei, eu planejei, eu fiz o meu esforço, eu deixei de ir no restaurante, eu deixei de sair com meus amigos, eu deixei de comprar alguma coisinha para eu ter aquele lazer, para ter aquele ganho. Agora, tem coisas que eu não vou conseguir poupar e ter ao mesmo tempo, que é, por exemplo, um carro, um apartamento, uma moto, são bens de valores muito mais altos que você não consegue poupar ao mesmo tempo que o seu planejamento. Aí sim é a hora de usar o crédito. Esse é o crédito bom. Esse é aquele crédito que você faz a conta, conversa no banco, vê as possibilidades, vê quanto vai ficar a parcela, se vai caber, mas essa é a hora de usar. Você não vai conseguir poupar aquele valor do carro e do apartamento, mas você consegue fazer o planejamento de fazer isso caber dentro do seu orçamento, dentro das suas contas mensais. Então, quando a gente fala do endividamento, pessoal, os juros baixos traz essa tentação, né? Com esses juros baixos, você fala, poxa, agora é a hora de tomar crédito. Só que a lição de casa do governo e dessa crise é vamos escolher, vamos ter discernimento, ter cuidado e principalmente planejamento. Se isso tudo for bem feito, se todo mundo reavaliar suas contas, entender quais são as suas demandas, suas preocupações, quais são seus objetivos, esse crédito ele pode ser muito, muito, muito favorável para as famílias, Ana, porque hoje comprar Uhum. uma casa está com taxa de juros mais baixa. Quando você conversa com
as concessionárias para comprar veículos, os juros estão mais baixos, os prazos estão mais longos, tem uma tentativa ali de renegociação, tem uma entrada um pouco menor, tem um prazo maior para fazer a primeira parcela, então tem oportunidades, só que tem que ter essa cautela de onde se endividar. Então, quando eu penso no governo e penso nas famílias, pessoal, olhem o Brasil, olha a discussão que nós estamos tendo hoje, olha o sistema nosso de saúde, o sistema de educação, a gente cobra do governo gastar mais, a gente cobra de qualidade de gasto. É o nosso dever cobrar o governo, cobrar o Congresso, saber que é o nosso dinheiro, saber que se o governo está devendo, nós que vamos pagar essa conta no futuro. Se não formos nós, serão nossos filhos futuramente que pagarão. Então, olhem o governo e pensem no seu planejamento. Fala, poxa, por que eu não vou poupar? Ah, Marcela, mas meu salário é baixo, eu tenho muitas despesas. Pessoal, todo mundo consegue reavaliar. São gastos fixos, é energia, é alimentação. Vamos tomar um banho mais curto, vamos comprar um alimento na feira mais barato, vamos pensar se a gente não pode comer mais em casa, se a gente não pode, talvez, desligar mais a luz, cortar o gás um pouquinho e todo mundo conseguir guardar um pouquinho. Não, isso é super bacana isso que você falou dessa poupança involuntária. Todo mundo com essa crise está sendo convidado, até porque não tem possibilidade muitas vezes de gastar como antes, porque a gente está com a mobilidade comprometida. A pergunta que fica é: será que isso vai se manter? Será que isso vai se tornar realmente uma mudança de comportamento? E aí, Marcela, já está chovendo de pergunta aqui. Acho que a gente pode entrar aqui em algumas perguntas. Eu vou rodar aqui, mas tem uma pergunta que eu vi que foi feita lá em cima, que é: essa redução ela vai afetar de algum jeito o microcrédito? Essa foi uma pergunta. E é uma boa pergunta, né, Ana? Porque eu sempre recebo esse questionamento: poxa, Marcelo, o Banco Central cai a taxa de juros e eu não sinto isso para minha empresa, né? Tem pessoas que falam que não sentem quando elas vão financiar um carro, um imóvel, que a gente sabe que realmente não vai ser aquele 2%, mas durante essa pandemia, Ana, muita gente falou que não estava chegando nas empresas e nas pequenas empresas, né? E é verdade, pessoal, quando a gente olha os dados do Banco Central em relação a crédito, durante essa crise, que foi essa crise sem precedentes, que foi uma parada muito brutal da economia, né? Serviços parados, comércio parado, pessoas dentro de casa, a gente vê que teve uma dificuldade do crédito chegar nesse microcrédito na pequena empresa, na corporativa e no pequeno empreendedor. Essa dificuldade se deveu principalmente à cautela do setor bancário, mesmo com a taxa de juros baixa, tem um risco dessas empresas pequenas, elas não conseguirem sobreviver e os bancos contraem, os bancos ficam mais receosos. Só que passado o pior momento, Ana, os bancos ainda perceberam que eles nem tinham informações sobre essas pequenas empresas e sobre o microcrédito. E aí que vem o papel do Banco Central em intermediar e tentar fazer esse crédito chegar na ponta. E como que o Banco Central está fazendo isso, pessoal? E por que a situação pode melhorar um pouquinho, né? O Banco Central está tentando achar alternativas, ele está tentando achar linhas que façam chegar nesses pequenos negócios em regiões afastadas, setores que não têm essa informação no banco. Ele está fazendo isso como? Usando maquininhas de crédito, eles vão aprovar uma linha de crédito através da maquininha, daquela maquininha que passa o cartão para comprar um picolé na praia hoje em dia, já vai ter sua informação e vai ter o crédito lá disponível na hora para aquele empreendedor. Fora a história da maquininha, o Banco Central ele quer fazer com que o crédito chegue nas grandes empresas, e aí as grandes empresas que dependem das pequenininhas nessa cadeia toda, forneçam um crédito para o pequeno empreendedor. Então ele fala, ó, já que eu não tenho a informação desse microempreendedor, eu vou fazer chegar no seu fornecedor que precisa de você e ele vai te ajudar. Só que isso tudo é um pouquinho lento, Ana. E como a gente não tem o setor bancário ali diretamente, a taxa de juros fica um pouco mais alta. É mais alta do que a Selic? Infelizmente não é esses 2% que o Banco Central colocou. Mas também não são taxas de juros tão altas igual a um ano atrás. A gente tem esse risco do crédito, a gente tem o risco da inadimplência, a gente tem o risco do imposto ali do setor bancário, tudo isso encarece um pouquinho. Mas a gente já vê que as taxas de juros para o microcrédito, até mesmo para nós, pessoa física, são menores do que o ano passado. Ali em abril e maio, no meio do estresse, elas subiram.
mas agora em junho e julho elas já começam a recuar. O Banco Central cria essas alternativas para fazer esse crédito chegar, e esse recuo se deve justamente à informação. Todo mundo buscando entender quem é esse microempreendedor, se ele tem o nome limpo na praça, se ele é um bom pagador, se ele tem uma receita garantida para nos pagar. Então, chega no microcrédito, chega um pouco mais demorado por conta da crise, não chega nos 2%, mas nós estamos vendo sim um recuo. Legal. Tem uma outra pergunta aqui da Grace, ela fala que é o seguinte, que ela trabalha numa cooperativa de crédito e aí ela diz assim, a maior dúvida dos cooperados que estão tomando crédito no longo prazo é com essa taxa, né? Então, assim, eles estão vinculando um contrato de longo prazo e se daqui a alguns anos né, essa taxa subir, como é que fica? Então, essa é uma preocupação. Se você puder explicar um pouquinho, e aí eu já vou buscar uma outra pergunta que já estava por aqui engatilhada. Ah, muito legal a Grace falar que ela é da cooperativa de crédito, porque é um dos canais que o Banco Central também quer fomentar. As cooperativas são super importantes para fazer o dinheiro chegar nos pequenos negócios, em regiões distintas, ligadas ao setor rural. Então, muito legal a gente ter a participação de alguém que está ali na linha de frente, ajudando a economia a rodar e funcionar. E eu acho que essa preocupação, Ana, é uma preocupação que deve existir sempre, né? Não só do nível atual ser baixo, mas sempre se questionar quais são as perspectivas para os próximos anos. E quando a gente pensa nessa Selic, ela está baixa, a gente fica até desconfortável, que a gente não está acostumado, mas como eu comentei com vocês, para essa Selic subir, depende da inflação, porque o objetivo do Banco Central é atingir a meta de inflação. Essa é a função do nosso Banco Central, esse é o nosso sistema. E quando a gente olha para a inflação, a atual ela está muito baixa, esse ano o IPCA deve ser 1,6, mas o mais importante são as expectativas, é isso que direciona o Banco Central, é isso que orienta ele na tomada de decisão. E por enquanto, Grace, pessoal, a gente não tem sinais de que essa inflação ela será mais alta do que essa meta que o Banco Central estipula. Quando a gente olha a meta para o ano que vem, a meta é 3,75 e a taxa esperada está em 3%. Para 2022, a meta cai um pouquinho, 3,5%, mas as expectativas estão por ali. Então, quando a gente pensa nessa taxa de juros, Ana, a gente ainda vê um longo caminho para ela subir. E ela subindo de uma forma muito gradual. A gente espera que a taxa fique no patamar de 2%, pelo menos até o final do ano que vem, e comece a subir para 3%. Quando ela subir para 3%, ela fica mais um tempo e depois ela sobe para 5,5%. Então, por enquanto, não tem sinais de uma rápida alta dessa taxa de juros e nem de uma alta desenfreada. Ela não vai permanecer nesse 2% para sempre, porque ela está muito estimulativa, ela só está assim porque a economia está fraca, porque o PIB está caindo, desemprego alto. Então, se ela subir hoje é por um bom motivo. É um bom motivo que as reformas funcionaram, que esses estímulos fizeram a economia andar e que tudo vai melhorar. Mas quando a gente pensa no crédito, Grace, pessoal, hoje, deem uma olhada nessas linhas de financiamento, né? Uma taxa pré-fixada, uma taxa pós-fixada. Se é uma taxa pós-fixada, qual que é o prazo desse empréstimo? Vamos já trabalhar com essa média, né? Pega essas expectativas que eu comentei com vocês. A gente tem na curva da Ambima lá, o que os economistas estão esperando. Vamos pensar o que seria o custo dessa taxa média de 3, 5 anos, se for 10 anos, qual que é essa taxa? Que é possível fazer um planejamento melhor. Não precisa ter esse medo, né? Hoje, com esse cenário de Brasil arrumando a casa, com o Banco Central com alta credibilidade, a gente consegue, através dessas variações da inflação, planejar melhor essa taxa de juros e saber exatamente qual que vai ser esse crédito lá na frente, esse custo, né? Legal. Tem um monte de pergunta. Vamos ver se a gente consegue responder aqui, ó. Tem uma da Cacá Lima Nunes, que ela diz o seguinte: há possibilidade do governo ajustar o percentual da Selic de remuneração da poupança para estimular o brasileiro a poupar nessa modalidade tradicional de renda fixa? Ai, 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 hein? Tem tanta opção no mercado, meu Deus do céu. Mas fala um pouco aí que eu vou procurar as outras perguntas aqui.
Eu até escutei esse boato, acho que na reunião passada do Copom tinham me perguntado isso também, tinham surgido algumas dúvidas a respeito disso, mas o governo já negou e ele fala que não tem por que alterar essa remuneração. Como a Ana já antecipou, o que nós precisamos agora é dessa educação financeira de mostrar as outras fontes aí de poupança. A poupança é boa porque ela é líquida, porque ela não tem os rendimentos, tributos, os impostos para serem pagos, mas o rendimento dela, pessoal, a gente está com retorno real negativo. O que eu quero dizer com isso? O rendimento da poupança está 1,40, só que os nossos preços, a nossa inflação, esse ano vai subir 1,60. Então, você vai ter um rendimento real negativo de 0,20. A gente está perdendo dinheiro, deixando tudo parado na poupança. Deixar uma parte, que é aquela reserva, que é aquela garantia de curto prazo, tudo bem, ainda vai lá, né? Agora, deixar tudo na poupança não dá. Nós vamos ter que fazer uma escadinha aí de risco e buscando outras alternativas. E se o governo mudar essa regra da poupança para que ela renda mais, ele vai desestimular essa busca por mais risco. Porque mesmo que ela renda mais, ela ainda vai render menos de 2%. E se a nossa inflação subir, você ainda vai ter um rendimento real negativo. Ou seja, o seu rendimento não vai cobrir o que os preços aumentaram. Não é legal isso. Tem uma outra aqui do João Prado. Se a Selic chegasse a zero, os bancos iriam remunerar o CDB sobre o indexador PCA ou o quê? Isso é uma coisa importante também, porque a gente tem muitos contratos, que é o que a gente chama, vinculado a essa taxa, né? Mas a gente tem vários outros indicadores no mercado. Essa pergunta do João aí é muito boa para você, Marcelo. É muito boa mesmo, João, porque é algo que a indústria e os bancos têm que começar a pensar. A gente falou agora há pouco do Banco Central reduzindo a taxa Selic para 2%, sinalizando cautela, se reduz ou mais, mas não tem um limite para a taxa de juros no Brasil, né? A gente vê países como Estados Unidos, Japão, zona do euro, que tem taxas zero de juros, e a gente não pode falar que isso para o Brasil é impensável. Claro que a gente não gostaria, porque se os juros hoje vai para zero, quer dizer que a economia está fraca, quer dizer que a inflação não melhorou. Mas essa possibilidade deve sim estar na cabeça de toda a indústria e de pensar em qual vai ser esse indexador. Quando a gente pensa nos fundos, né, que tem esse benchmark CDI, muitos fundos já estão começando essa educação financeira de não pensar na rentabilidade linkada ao CDI, não pensar como um percentual, pensar num rendimento nominal e pensar em qual que é o diferencial em relação à inflação, que é o que importa, que é o nosso custo e que é justamente onde a gente quer ter um retorno adicional. A indústria de fundos já vem se adaptando, fazendo essa transição de uma maneira suave, de uma forma bem transparente, né, para mostrar o porquê dessa mudança, mas a questão dos CDBs ainda tem estudos, como a Ana comentou, sobre qual que seria esse benchmark, se seria o IPCA, se seria uma taxa de juros de longo prazo, se seria até uma taxa de juros móvel, pensando em 5, 10 anos, se seriam taxas de juros reais no Brasil, mas eu acho excelente, porque isso já me mostra que o João já percebe que o CDI, 100, 110 do CDI já não faz muita diferença, né, Ana? Então, quando a gente for pensar no nosso investimento de longo prazo, a gente tem que questionar onde nós estamos colocando, com quem nós estamos colocando e qual que é o objetivo daquele investimento no médio e longo prazo. Muito bom. Tem uma outra aqui da Tati, mas eu acho que a gente já falou, né? Gostaria de entender como a Selic impacta meu dia a dia, então a gente já falou, né? Do impacto dos investimentos, de como isso é benéfico para as empresas. Tem mais aqui perguntas, vamos ver. Em alguns, vamos ver isso aqui, ó. Em alguns países, os juros são negativos. Como funciona na prática uma aplicação de renda fixa nesse caso? Do João Olha, também, ó, o João outra vez aqui. e João, parece até contraditório, né? Uma taxa de juros negativa e aplicar em renda fixa, mas é isso mesmo. Eles colocam essa taxa de juros negativa para a pessoa ter uma perda em deixar o dinheiro investido lá e ela se sentir estimulada, não só a pessoa física, né? Mas as empresas a gastarem e a consumir. Os países que têm essas taxas de juros muito baixas e taxas de juros negativas, elas estão com a inflação bem abaixo dessa meta, né? Que são objetivos desses bancos centrais. E além dessa inflação
inflação estar abaixo da meta, as suas economias estão fracas, estão perdendo força. Então, eles estão usando todas as alternativas para estimular o mais rápido possível esse retorno. Então, quando a gente fala em taxa de juros negativa, a aplicação lá para renda fixa é como se estivesse perdendo dinheiro mesmo, né? Se você deixar parado o dinheiro com essa taxa de juros negativa por lá, você vai ter um rendimento negativo. Só que isso é a forma deles tentarem estimular. Só que essa política não está dando muito certo. Por quê? Como agora os bancos centrais compram títulos públicos, o que muitas empresas, investidores e até pessoas físicas fizeram, João? Eles falaram, poxa, tudo bem, essa taxa de juros está negativa em renda fixa. Só que tem a tal da marcação ao mercado, né? Que é todo o movimento do mercado. E aí você tem um banco central comprando. Se tem um banco comprando lá, ela não pode ficar ainda mais negativa e eu ganhar essa diferença? Acredita que muitas pessoas arriscaram, muitos bancos, muitos fundos ganharam, mesmo com a taxa de juros negativa? Então é um outro sinal aí, porque que essa política tem que ser feita de uma maneira muito cuidadosa. Se você tem a garantia de alguém comprando, de alguém ajudando o mercado, as pessoas tentam ganhar nas oscilações. Então, a renda fixa lá, se você deixa aquilo no pré, deixa só resgata no vencimento, você tem um rendimento negativo. Mas muita gente lá está brincando, oscilando e acompanhando os movimentos do Banco Central, tá? Olha, tem uma outra pergunta aqui do Daniel Zuma. Ele fala: qual o risco da taxa Selic diminuir tanto? Essa é uma ótima pergunta, porque até o Banco Central começou a perguntar isso, né, Ana? Ontem teve a reunião do Copom e o Copom cortou a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais. Esse recuo da taxa de ontem, ele foi menor do que nas últimas duas reuniões, que tinha sido um corte de 0,75 pontos percentuais. E esse recuo menor já foi uma cautela do Banco Central em entender quais seriam os efeitos dessa taxa de juros tão baixa. Apesar do objetivo dele ser a inflação, e a inflação está muito bem controlada e não ter dúvidas de que a inflação não tem risco de subir tão cedo, a gente sabe que toda ação gera uma reação. E essas reações de uma taxa Selic baixa é o que o Banco Central está atento. Quais seriam essas reações? Primeiro, a questão do câmbio, a volatilidade. A nossa taxa de câmbio, né, o nosso real, ele depreciou esse ano mais de 40%, a taxa de câmbio está em 5,30, só que além dele depreciar, ele está muito volátil, né? Ele quase bateu 6, voltou para 4,80, agora está no 5,30 de novo. E a gente sabe que uma taxa de câmbio volátil, ela atrapalha, né? Ela atrapalha as empresas que estão fazendo investimentos, ela atrapalha quem quer trazer dinheiro para o Brasil, quem quer fazer recurso e até quem quer fechar um negócio, fechar uma exportação e uma importação. Então, o Banco Central está de olho nessa volatilidade. Além da volatilidade, ele está de olho nos mercados aí e como a população está reagindo. Que é isso que a gente falou. Para onde a população vai guardar o dinheiro? O Banco Central está muito atento. Ele comentou, ele falou, olha, as captações de poupança estão aumentando e as captações de fundos que têm um rendimento pior do que a poupança e pagam taxas de administração alta, tiveram muitos saques. Então, a gente precisa ver a indústria fazendo os ajustes, que foi um pouco a pergunta do João, né? Qual que vai ser o indexador? Qual que vai ser a taxa de administração? Qual que vai ser a taxa de custódia? O Banco Central sabe que tem uma transição e sabe que essa transição pode ter alguns chacoalhões. Além disso, tem a questão do endividamento das empresas, né? Poxa, essa volatilidade do dólar, muitas empresas têm endividamento. Será que o balanço das empresas não pode ter algum problema? Ele está de olho, só que apesar dele comentar, apesar dele ter essa transparência, ainda não tem evidências de que isso é uma problemática. Então, quando a gente fala da taxa de juros reduzir tanto, tem riscos? Podem ter riscos, ainda não tem essas evidências, e eu acho que esse corte de 25 em 25 já é o sinal do Banco Central falando, olha, eu cheguei num patamar nunca antes imaginado, é um patamar que a gente tem que ter cautela, mas eu posso ir testando se eu acompanhar e se eu trouxer essa comunicação para a sociedade sobre esses riscos. Então, eu acho que o maior risco da Selic baixar tanto é o que fazer com as aplicações de renda fixa, né? Onde as pessoas vão guardar a reserva de emergência e como fazer essa transição. Porque para a economia, tem chacoalhões, tem reações, mas nada negativo, nada que seja um impeditivo. Bom, acho que essa daqui da Bia você também já respondeu, né? O que influencia essa redução na vida dos investidores que aplicam em renda fixa. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, essa aqui é uma boa pergunta aqui, ó, do Antônio. Com a Selic ao menor patamar da história, a renda variável vira tendência?
perigo, essa coisa de tendência. Tem que olhar o perfil, né? Mas que é um caminho que tem que percorrer, não? Né? Porque com certeza tem que olhar o perfil, tem que olhar tudo isso que a gente falou, né? De quanto você está disposto a tomar esse risco, qual que é a sua capacidade para tomar aquele risco, como está a situação da sua família, os seus planos, né? Aquela história, investimento em bolsa é de longo prazo, né? Você quer comprar um apartamento ano que vem, você tem um curso a fazer, você tem uma faculdade a pagar, não é a hora de você colocar tudo em bolsa. Mas mesmo com esses detalhes todos, tem a questão da tendência, sim, do maior risco, né? Quanto mais os juros caem, quanto mais ele fica baixo nesse tempo, mais a gente tem que buscar alternativas que nos tragam retorno maior. E retorno maior é sinal de risco maior. Claro que você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, quando a gente fala que é uma tendência bolsa, não é que você tem que colocar tudo em bolsa. Você tem que ter uma perninha ali, você tem que ter uma perninha nos fundos de crédito, você tem que ter uma perninha em investimentos alternativos, você tem que ter uma renda fixa, porque a renda fixa não está morta, né? A gente tem várias oportunidades de renda fixa, a gente comentou de volatilidade, existem oportunidades para isso. Mas a tendência, sim, é a gente pensar em bolsa. E dentro de pensar em bolsa, você não precisa comprar ação diretamente, você não precisa entender o resultado da Petro, da Vale, estudar aquilo. Você tem os fundos. E dentro dos fundos de ações, você tem vários tipos de instrumentos que podem te dar mais segurança. Você tem aqueles que são de valor, que compram essas ações para o médio e longo prazo. Vocês têm os long short, que você consegue fazer defesa. Você não precisa ganhar só quando a bolsa sobe e perder quando a bolsa cai, você consegue ganhar em ambos os cenários. Então, falar de bolsa, eu acho que é uma tendência pelos juros baixos, pela necessidade de buscar mais retorno, buscar diversificação. Mas não significa colocar todos os seus investimentos lá e não significa colocar em tudo arriscado. Você pode delegar isso para a gestão de fundos e você pode buscar dentro dos produtos de bolsa aquela alternativa que se encaixa melhor com o seu perfil. Mas eu acho que o brasileiro está se mostrando muito maduro, né, Ana? Porque nessa queda toda que a gente teve da bolsa, é impressionante como a gente não teve saques da bolsa e a gente teve até maior entrada, maior número de CPFs registrados na bolsa e as pessoas começando a colocar, achando que estava barato, que era uma oportunidade de longo prazo. Isso já é um grande desenvolvimento dessa educação financeira, de pensar que a gente vai ter volatilidade, teremos chacoalhões aí, teremos perdas, mas que é para o longo prazo e faz parte ali de uma caixinha guardada para o futuro, né? E não para agora, não para reserva e não para os investimentos de curto prazo. Porque isso que você está falando é super importante, né, Marcela? Porque se a gente olha outras economias que têm historicamente taxa de juros baixa, até tem algumas perguntas aqui que já foram respondidas em alguma medida, se a gente vai chegar aos juros negativos, né? Você já falou um pouco sobre isso. O portfólio, né, ou seja, a diversificação dos poupadores, ela é bem diferente do que aqui no Brasil. Hoje mesmo, a Ambima soltou os dados numa coletiva, dados dos segmentos de private, varejo de alta renda. A gente mostra, ainda dá para ver uma concentração muito grande na poupança, né, que é o instrumento que a gente está falando aqui, também em renda fixa, mas outros ativos também crescendo a sua participação. E você tem toda a razão que mostra esse amadurecimento, porque a gente vai ter que se desbravar em outros mares. Então, a pergunta que foi feita aqui de mudar a poupança, tem muitas opções. Então, você tem opções assim das mais conservadoras às mais arrojadas. E o que a gente vai ter que aprender é que a gente vai ter que experimentar outros sabores. Porque aquela coisa que a gente estava acostumado, foi a minha primeira pergunta aqui, né, na live, se a gente estava com aquela âncora lá de 0,5% ao mês, 1% ao mês, aquilo a gente vai ter que desconstruir, porque a gente estava acostumado com alta rentabilidade, alta liquidez, ou seja, a gente acessava o dinheiro a hora que queria, e baixo risco. Essas três coisas, elas não funcionam mais juntas. A gente vai ter que escolher uma delas. Ou você tem uma rentabilidade menor, porque você vai precisar daquilo rápido, a liquidez, e você daí não pode correr risco. Ou você vai ter que abrir mão da liquidez e correr um pouco de risco para ter uma rentabilidade. Então, essa equação aqui, ela vai ter que ser composta de um jeito diferente, né, gente? Acho que esse é o convite. Por isso que a Ambima tem dedicado muito tempo aqui para
alertar vocês sobre isso, falar sobre investimentos, são coisas que a gente tem que se interessar, porque afinal de contas a gente está falando da vida da gente, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma aqui que eu vi rodando no carrossel, que é o seguinte aqui. Ah, essa aqui é legal também, que é do Júlio, ó. Ele mandou, ele está dizendo o seguinte, ó, a Selic baixa não está dando resultado no aquecimento do mercado. Que outras medidas de política monetária podem dar maior resultado no aquecimento da economia? Ai, muito boa essa pergunta mesmo, Ana, porque quando a gente fala dessa Selic, a taxa de 2%, né? A segunda pergunta que eu mais escuto é essa, né? A primeira é, Marcelo, vai ficar no 2%? Mas a segunda é, esse 2% está ajudando em alguma coisa? Já que a economia está tão fraca, os empregos não são criados, qual que é o efeito disso, né? E aí eu acho que é importante a gente lembrar, Ana, o papel da política, não só da monetária, mas da política fiscal, né? Que foram todos esses pacotes que o governo fez. No momento de uma crise tão severa, uma crise tão rápida e uma crise avassaladora para todo mundo, né? Todos os setores impactados, todas as classes sociais afetadas, essas medidas, elas não são realmente para a gente conseguir criar o crescimento, voltar à roda. Elas são para suavizar, para mitigar e para segurar, né? Elas são medidas importantes para fazerem essa ponte para todo mundo atravessar esse momento. Então, no fiscal, poxa, quando a gente fala do governo ajudar as empresas, ajudar com auxílio emergencial, não é que a gente vai criar uma onda de crescimento, o consumo vai bombar e vai compensar. Não, aquilo é porque as pessoas perderam emprego, perderam renda, as pessoas elas não têm mais nenhuma fonte de receita para pagarem as despesas, os negócios fecharam, as empresas estão fracas. Essas de política monetária, o que o Banco Central fez, ele nem só cortou a taxa de juros, né? A taxa de juros foi até a menor das medidas. Quando a gente olha o que ele injetou de liquidez no sistema, pessoal, foram mais de 2 trilhões aí de novas linhas sendo criadas para os bancos, foram várias medidas para reduzir a restrição de capital, então os bancos eles têm que deixar uma parte desses depósitos que nós fazemos, né? Eles têm que deixar no Banco Central ali como garantia para mostrar que o sistema está saudável. O Banco Central tirou várias amarras dos bancos para os bancos poderem ajudar mais. E tudo isso, infelizmente, não foi para trazer esse crescimento para ajudar, mas foi para o quê? Para manter as empresas saudáveis, elas conseguirem respirar e atravessarem esse período. E isso foi super importante, pessoal. Apesar da gente não conseguir mensurar isso em termos de emprego, em termos de crescimento, o que a gente percebe por esses dados do Banco Central, até da taxa de juros do microcrédito que eu comentei, é que todas essas medidas do Banco Central trouxeram normalidade. Porque se não fosse o Banco Central injetar essa liquidez, cortar compulsório, dar esse crédito, tirar as restrições para os bancos iriam ficar cada vez mais receosos em emprestar. Eles não iam emprestar para empresas pequenas, empresas médias, e se fossem emprestar, eles iam emprestar com uma taxa de juros muito mais alta, eles iam cobrar um prêmio muito maior. Então, o que o Banco Central fez já foi muito efetivo. Agora, o que ele pode fazer mais? Além de poder cortar a Selic, caso esses efeitos fiquem claros que não são negativos, inflação bem controlada, ele pode cortar um pouco mais esse compulsório, né, que são esses depósitos ali que eles ficam rígidos, e o Banco Central pode trabalhar nessas medidas de novas linhas de crédito, né, usar essa criatividade. Não usar só as maquininhas, mas usar as cooperativas que a gente comentou, usar as empresas grandes para fazerem chegar o crédito às pessoas pequenas, usar as fintechs, usar toda a agenda do Banco Central de BC+, de fazer o dinheiro nesse sistema digital chegar mais rápido, ter informação, ter transparência para reduzir o crédito, o custo do crédito. Acho que esse é o próximo passo do Banco Central, né? Conseguir fazer todos os canais dessa política monetária funcionarem. E tem um espaço para isso. É difícil mensurar, é difícil a gente conseguir colocar na conta o quão rápido vai ser, mas os ganhos a gente já observou nessa crise da pandemia. Se não fosse um BC ágil e eficiente, poxa, os juros não teria caído e o crédito não teria funcionado. Bom, para cada momento, um remédio diferente, né? Marcela, nosso tempo está esgotado aqui, Muito voou, rápido. passa voando. Eu sempre falo aqui no Instagram, o relógio é diferente, porque ó, o tempo voa, e principalmente quando você colabora aqui com a gente, porque você tem uma didática incrível, você ajuda a gente a entender
temas tão complexos que impactam o nosso dia a dia e que a gente tem que se interessar por ele, né? Não é um tema chato, é como a gente se interessa por algo que afeta diretamente as nossas vidas. Então, super obrigada de novo pela sua participação e tenho certeza que a gente vai te chamar de novo porque aqui bombou hoje. Um super beijo, Marcela. Obrigada, Ana. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Foi um prazer. Pena que passou rápido. Um beijo, Marcela. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Bom, gente, muito obrigada por vocês ficarem com a gente até agora, ouvindo esse tema que é super importante para as nossas vidas. Isso impacta diretamente as nossas finanças pessoais, as empresas no qual nós consumimos produtos e serviços e também o governo. Então, fica aqui o recado. Se vocês têm dúvidas, perguntas, mande para a gente responde para vocês depois. Não deixem de acessar o nosso blog, tem muito conteúdo legal sobre economia, investimentos e todo esse mundo aí financeiro que você precisa saber em detalhe. E também acesse o nosso canal no YouTube, aqui no Instagram, a série Fato ou Fake, tem muito conteúdo feito com bastante carinho para você, tá bom? O nosso blog é www.comoinvestir.com.br. Um beijo e até a próxima live, gente. Tchau, tchau.